E se eu te dissesse que aquilo que você chama de alma talvez nunca tenha sido seu de verdade? E se a voz que você escuta dentro da sua cabeça, aquela que você pensa ser você, fosse apenas um eco programado por algo que você nunca enxergou? E se a Matrix não tivesse apenas preso o seu corpo em rotinas, mas sequestrado o seu próprio conceito de existência, te vendendo uma versão barata da sua essência, enquanto esconde o que realmente pulsa por trás dos véus? Antes de tentar responder, perceba o desconforto que essas perguntas te causam, porque é justamente nesse incômodo que a mentira começa a rachar. Por toda a vida, te ensinaram que você é uma alma em busca de evolução, como se fosse um produto espiritual em processo de melhoria contínua, subindo degraus invisíveis rumo a um céu prometido ou a um despertar tão distante que nunca chega. Mas o que Toth denuncia não é apenas a manipulação da sua crença, é a forma como a Matrix fabrica identidades espirituais em série, empacota conceitos prontos e entrega como se fossem verdades absolutas. Você já parou para observar de onde veio a ideia de quem você é por dentro? Será que esse eu espiritual nasceu de você? Ou foi cuidadosamente implantado em você? Talvez você sinta que algo não encaixa quando escuta essas coisas, como se tivesse uma fissura silenciosa no discurso de tudo o que te contaram sobre alma, karma, missão e destino. Essa fissura é o ponto onde Toth começa a falar. Ele não vem para massagear o seu ego espiritual, nem para confirmar aquilo que você já acredita. Ele vem para fazer ruir o cenário inteiro, questionar a arquitetura das crenças que te mantém girando em círculos. E se a sua suposta evolução fosse apenas um labirinto bem desenhado, criado para te manter em movimento, mas longe da saída? Pensa em quantas vezes você repetiu frases sobre ser luz, ser alma, ser essência, sem realmente saber o que isso significa. Palavras bonitas, compartilhadas, repostadas, decoradas, mas nunca investigadas até o fim. Toth não ataca essas palavras porque elas são falsas em si mesmas. Ele toca no ponto que a Matrix não quer que você perceba. Quem colocou essas palavras na sua boca e com qual intenção? Será que a ideia de alma que você abraçou com tanto carinho não é apenas um espelho colocado na sua frente para que você nunca olhe para o que existe atrás dele? Enquanto você tenta se agarrar a alguma certeza, algo em você sente que há uma verdade maior tentando emergir, mas sempre interrompida por medo, culpa ou dogmas. É exatamente aí que a maior mentira se esconde, na sensação de que você já sabe o suficiente para não ir mais fundo, de que sua identidade espiritual já está definida e segura. Toth cutuca essa zona de conforto metafísica, desmonta o personagem espiritual que você veste todos os dias e pergunta, em silêncio: se eu arrancar de você tudo o que te disseram que é a sua alma, o que sobra? Este vídeo não veio para te dizer quem você é, nem para te entregar respostas prontas sobre o que existe além da Matrix. Ele é um convite perigoso para olhar onde quase ninguém tem coragem de olhar, na possibilidade de que a identidade espiritual que você defende com unhas e dentes seja parte do próprio mecanismo que te aprisiona. Se você continuar, vai mexer em crenças que estruturam sua vida inteira. Se você parar aqui, a Matrix agradece. Mas se decidir seguir até o fim, não espere sair igual. Porque quando Toth começa a expor essa mentira, não é a alma que a Matrix te vendeu que treme, é aquilo que existe por trás dela. Talvez você tenha passado a vida inteira tentando proteger algo que nunca foi seu. Essa alma que te ensinaram a venerar como o centro da sua existência, esse núcleo intocável que você repete ser quem você é, pode ser apenas a embalagem luminosa de uma prisão muito mais sofisticada. Enquanto você se esforça para parecer evoluído, desperto, alinhado, algo em silêncio observa lá dentro, percebendo que há um desconforto que não se resolve com frases bonitas, nem com mantras decorados. Toth Jejuti sussurra nesse ponto exato de fricção. E se aquilo que você chama de alma for apenas o avatar mais refinado que a Matrix encontrou para continuar te controlando? Olha para a forma como essa identidade espiritual foi construída em você. Não nasceu de uma lembrança profunda, de um mergulho silencioso naquilo que dói e se recusa a ser nomeado. Ela veio pronta. Veio em livros, religiões, palestras, vídeos, gurus e influenciadores da consciência. Veio com um manual de uso, uma lista invisível de como pensar, como sentir, como se portar para ser considerado desperto. A Matrix não é ingênua, ela não controla apenas corpos cansados, controla almas idealizadas. Te vendeu uma versão polida de você e fez você acreditar que essa versão era a mais pura que poderia existir. E, no entanto, por que ainda existe esse vazio que insiste em voltar quando você deita a cabeça no travesseiro? Toth fala com a parte de você que cansou de atuar. Aquela parte que olha para o próprio reflexo espiritual e sente que tem algo estranho ali, como se estivesse vestindo uma roupa que não foi feita sob medida, mas moldada em massa para caber em milhões. Você repete, sente,
chora, afirma que é alma, que é luz, que está em jornada, mas uma pergunta silenciosa continua ecoando por trás de tudo. Quem escreveu esse script que você chama de caminho espiritual? Foi realmente você ou foi a própria Matrix, oferecendo uma nova forma de aprisionamento, agora revestida de símbolos sagrados? Há feridas que nunca foram tocadas, memórias que você aprendeu a rotular como karma, testes, provas, apenas para não ter que encará-las como elas são. Evidências de que existe algo em você que não se encaixa no molde que te venderam. A dor que volta, o padrão que se repete, o relacionamento que parece diferente mas termina igual, a sensação de andar em círculos mesmo mudando de cidade, de trabalho, de crença. Você se culpa, acha que não está evoluído o suficiente, que não medita direito, que não vibra alto o bastante. Mas e se a questão não for o quanto você se esforça, e sim o jogo que você está jogando sem perceber? Thoth não vem para dizer que você não tem alma. Ele vem para arrancar a máscara daquilo que chamam de alma dentro da Matrix. A alma que te venderam é um personagem espiritual cheio de regras, expectativas e condicionamentos sutis. É o eu superior, que ainda precisa seguir um roteiro, merecer aprovação, provar seu valor, responder a uma hierarquia que nunca se apresenta de forma clara, mas sempre te mantém abaixo de algo ou de alguém. Perceba como até a sua ideia de transcendência foi transformada em sistema, em nível, em ranking invisível. Quem lucra com isso? Quem ganha quando você acredita que nunca é o bastante, nem mesmo espiritualmente? Existem momentos em que você sente uma presença diferente dentro de você, algo silencioso, vasto, que não precisa de rótulo, não pede validação, não quer palco. Essa presença não se ofende, não disputa, não tem medo de ser questionada. Ela apenas é. E, curiosamente, é justamente essa presença que você quase nunca tem tempo de ouvir, porque está ocupado demais, alimentando a identidade espiritual que aprendeu a sustentar. Thoth coloca um espelho entre essas duas forças. De um lado, o personagem luminoso da Matrix, sempre ansioso por reconhecimento. Do outro, a presença silenciosa que observa tudo sem se confundir com nada. Qual desses dois você tem alimentado? Talvez você se sinta dividido entre a necessidade de manter a imagem de alguém consciente e a sensação íntima de que algo está profundamente errado nessa narrativa. De um lado, o orgulho de saber mais do que a maioria, de enxergar além do óbvio. Do outro, um cansaço quase existencial, como se toda essa busca estivesse te levando para um lugar que você não consegue nomear, mas que definitivamente não é liberdade. Thoth encosta o dedo nessa fissura. E se o seu conhecimento espiritual, do jeito que foi entregue, for parte da armadilha? E se a Matrix souber que o caminho mais eficiente para te prender não é te manter ignorante, mas te fazer acreditar que já despertou? Perceba como a própria ideia de jornada espiritual foi transformada em produto. Programas, métodos, chaves, códigos, atalhos, promessas de desbloqueios rápidos e fórmulas para acelerar aquilo que, no fundo, não pode ser apressado. Você é convidado a se ver como alguém incompleto, sempre precisando de mais uma técnica, mais um curso, mais uma iniciação. A alma que a Matrix te vendeu nunca está pronta, nunca está plena, nunca está em paz. Ela está sempre em dívida com algum padrão invisível. Thoth sussurra. Quem definiu que você está atrasado? Quem colocou esse relógio espiritual apontando contra você? Há lembranças que você não consegue encaixar nesse discurso confortável, momentos em que sentiu uma ruptura interna tão forte que nenhuma explicação pronta deu conta. Talvez tenha sido uma perda, um colapso, um término, um fracasso, ou apenas um dia comum em que tudo pareceu perder o sentido. Nessas brechas, a alma programa fica sem resposta, entra em pane, e a Matrix corre para te oferecer novos conceitos, novos nomes, novos enfeites para a mesma estrutura. Em vez de permitir que você atravesse o silêncio bruto da existência, ela te empurra de volta para narrativas reconfortantes. Thoth não te oferece anestesia, ele te oferece visão. Quando você começa a questionar de verdade, não apenas por rebeldia, mas porque sente que algo não fecha, a Matrix reage. Surgem medos sutis, medo de estar blasfemando, medo de ser punido, medo de se perder, medo de enlouquecer, medo de se afastar demais do caminho. Perceba como até o seu medo foi usado como cerca. Se você não pode questionar a ideia de alma que te deram sem se sentir culpado, então você não está livre, está condicionado. Thoth desmonta essa lógica com a simplicidade de quem enxerga além do tabuleiro. A verdade não teme perguntas, só a mentira precisa de proteção. Nesse ponto, o corpo começa a reagir. Talvez você sinta um aperto no peito, um nó na garganta, um frio no estômago, como se algo estivesse sendo deslocado dentro de você. Não é apenas o conteúdo que te provoca, é o impacto de encostar em um lugar que você evitou por muito tempo. A Matrix ensinou você a fugir dessa sensação, a rotulá-la como baixa vibração, ataque energético, algo a ser combatido. Thoth te convida a fazer o contrário, entrar nela, porque é justamente nesse desconforto que se encontra a porta para algo que não cabe nas definições espirituais que você aprendeu. É comum, nesse ponto, que a mente tente negociar.
Talvez eu não precise ir tão fundo assim. Eu já entendi o suficiente. Não é necessário desconstruir tudo. Essas frases vêm embaladas em aparente equilíbrio, mas carregam um medo antigo, o medo de descobrir que a vida inteira foi vivida a partir de uma identidade emprestada. Todd não te acusa por isso. Ele sabe que a Matrix é uma máquina milenar de fabricação de crenças. Ele apenas te pergunta: você prefere continuar defendendo uma construção confortável ou está disposto a olhar para o que existe antes de qualquer definição sobre quem você é? Você pode perceber que, quanto mais escuta, menos consegue se agarrar a certezas. E isso é desconcertante. Mas, ao mesmo tempo, algo profundamente verdadeiro começa a se mover lá dentro, como se uma memória que sempre esteve adormecida começasse a despertar sem precisar de nomes, mandamentos ou promessas. É um reconhecimento silencioso, uma espécie de "eu já sabia" que nunca teve coragem de se manifestar. Todd não coloca nada novo em você. Ele apenas retira o excesso de ruído que impedia essa lembrança de respirar. A alma que a Matrix te vendeu precisa sempre de um cenário, de um enredo, de um papel para desempenhar. Ela é protagonista de histórias grandiosas, escolhida, especial, sempre em missão. E, curiosamente, mesmo com tanta importância, ela nunca está em paz. Existe sempre uma batalha, uma guerra, um inimigo, uma prova a ser vencida. Essa alma vive cansada, mas não consegue parar, porque parar significaria encarar o silêncio que revelaria o quanto tudo foi construído em cima de expectativas externas. Todd se aproxima desse cansaço e diz: sente, não foge dele. O desgaste do personagem é o indício de que algo em você quer sair da cena. Então surge uma pergunta que não quer calar. Se você não é a alma que a Matrix te vendeu, quem é você? A resposta não vem em palavras, nem em conceitos. Pelo menos, não ainda. O que chega primeiro é um estranhamento, como se você estivesse olhando para a própria vida de fora, percebendo o quanto seguiu roteiros invisíveis sem nunca tê-los escrito. Essa sensação pode assustar, mas também pode libertar, porque pela primeira vez você começa a perceber que talvez exista uma instância em você que nunca foi capturada, nunca foi negociada, nunca foi programada. E é exatamente essa instância que a Matrix passou eras tentando esconder. Todd não vai te entregar essa resposta de bandeja, porque isso te colocaria novamente na posição de alguém que recebe, não de alguém que vê. O que ele faz é abrir fendas, rasgar cortinas, desorganizar o mapa que você usava para se situar espiritualmente. Ele sabe que, enquanto você insistir em se definir como a alma produzida pela Matrix, continuará preso ao jogo da falta, da busca incessante, da promessa de um amanhã que nunca chega. Por isso, ele te empurra para um lugar desconfortável, mas necessário. O espaço onde você não sabe mais quem é, e justamente por isso pode começar a descobrir. E enquanto você respira nesse território estranho entre o que acreditava ser e o que ainda não consegue nomear, uma pergunta se instala como um sussurro contínuo dentro de você. Se tudo isso era mentira, se até a minha ideia de alma foi moldada para me prender, o que sobra quando tudo cai? Essa pergunta não é o fim, é o portal. E é nesse portal que a Matrix começa a tremer, porque quando você ousa atravessá-lo, algo desperta que nenhum sistema foi capaz de domesticar. Algo que este vídeo ainda não vai revelar. Não agora. Não enquanto você ainda está apenas começando a sentir o quanto essa mentira te rodeou por toda a vida. Talvez uma parte de você esteja tentando negociar com o que escuta agora, dizendo que é exagero, que não pode ser tão profundo assim, que a alma é algo sagrado demais para ser questionado desse jeito. Essa reação também faz parte do mecanismo. A Matrix ensinou você a proteger certas ideias como se fossem intocáveis, não porque elas sejam a verdade, mas porque são os pilares que mantêm o jogo funcionando. Toda vez que alguém se aproxima dessas estruturas com olhar verdadeiro, surge culpa, medo, resistência. Todd Jerhuti não está aqui para desrespeitar o sagrado em você, mas para separar o que é realmente sagrado daquilo que apenas se fantasia de sagrado para manter você preso. Pensa em quantas vezes você sentiu um chamado interno para romper com algo, mas recuou por medo de perder a própria identidade espiritual. Como se, ao largar certas crenças, você deixasse de ser bom, de luz, em evolução. Esse medo foi plantado com cuidado. A Matrix não apenas cria prisões, ela cria guardiões emocionais dentro de você, que se levantam sempre que alguma verdade perigosa se aproxima. Um desses guardiões é a ideia de que questionar a alma é o mesmo que se afastar de Deus, do divino, da luz. Todd se aproxima desse guardião com paciência e pergunta: que tipo de verdade precisa ser protegida pelo medo? Talvez você se lembre de momentos em que sentiu algo muito verdadeiro por dentro, algo tão puro que quase não cabia em palavras, mas quando tentou compartilhar, foi corrigido, enquadrado, encaixado em conceitos que outras pessoas disseram que eram o certo. Aos poucos, você foi abandonando o que sentia para abraçar o que era aceito. Deixou de confiar no próprio sentir
para obedecer a mapas externos de espiritualidade. A alma que a Matrix te vendeu é exatamente isso, um modelo pronto de como você deve sentir, pensar, acreditar e se comportar para ser digno de pertencimento. Thoth aponta para o lugar onde você deixou pelo caminho aquilo que era seu, para abraçar aquilo que apenas parecia certo. Existem recordações sutis, quase apagadas, de quando você era criança e percebia o mundo de uma forma diferente, mais crua, mais direta, sem as camadas de interpretação que foram empilhadas depois. Naquela época, talvez você sentisse presenças, percebia intenções, sonhava com coisas que não sabia explicar, tinha uma relação com o invisível que ninguém te ensinou. E então vieram regras, doutrinas, discursos. Aos poucos, você foi substituindo a experiência viva por explicações. A Matrix aproveita esse processo para inserir a alma conceito, a alma produto, a alma que não nasce da sua experiência, mas do molde coletivo. Thoth te convida a olhar para trás e perceber onde, exatamente, você começou a desconfiar de si mesmo. Há uma dor muito específica em perceber que a própria busca por verdade pode ter sido sequestrada. É como acordar e notar que até os seus esforços mais sinceros talvez tenham sido desviados para alimentar uma engrenagem que você nunca enxergou. Pode surgir raiva, frustração, sensação de ter sido enganado, vontade de rejeitar tudo e todos. Mas Thoth te chama para respirar além dessa reação inicial. Ele sabe que a Matrix se alimenta também dessa revolta cega, que troca uma prisão por outra, uma crença cega por uma negação igualmente cega. O convite não é para destruir tudo, mas para atravessar tudo. Não é sobre sair atacando a ideia de alma, é sobre atravessar a ideia até chegar em algo que nunca precisou ser chamado de nada. Quando você começa a perceber a extensão da manipulação, algo em você pode querer se isolar, desconfiar de todos os caminhos, de todas as tradições, de todas as vozes. Esse movimento é compreensível, mas Thoth te lembra de que o objetivo não é te deixar sozinho num deserto sem referências, e sim te levar ao único lugar onde as referências não podem ser corrompidas, a sua percepção direta. Não é um conceito, não é uma crença, não é um sistema. É a capacidade de ver, de sentir, de testemunhar. Essa capacidade existia antes de qualquer doutrina e continuará existindo depois de qualquer desconstrução. É a partir dela que você começa a diferenciar a alma que te venderam daquilo que realmente observa tudo por trás dos nomes. A Matrix se aperfeiçoou ao ponto de transformar até a rebeldia em produto. Por isso, inclusive a imagem de alguém que não acredita em nada, que rompeu com tudo, pode virar apenas mais um personagem dentro do jogo. A alma rebelde ainda é parte da alma que te venderam, apenas com outra roupa. Thoth te alerta para esse detalhe. Não se trata de trocar o personagem místico pelo personagem cético, nem de trocar o papel de discípulo espiritual pelo papel de opositor de tudo. Ambos ainda orbitam o mesmo eixo ilusório. A pergunta real é: quem é que observa tanto o personagem devoto quanto o personagem rebelde? Quem percebe os dois sem ser nenhum deles? Você talvez note que, enquanto escuta essas palavras, lembranças começam a emergir. Situações em que você sentiu claramente que estava indo contra si mesmo para se encaixar em algum grupo, alguma comunidade espiritual, alguma linha de pensamento. Talvez tenha ignorado sinais internos por medo de perder pertencimento, de ser julgado, de ser chamado de perdido, vaidoso, enganado. Essas marcas ficam e muitas vezes são escondidas atrás de um sorriso de paz forçada. Thoth passa a mão sobre essas cicatrizes e diz: aqui há mais verdade do que em muitos discursos que você decorou. A dor de ter traído a si mesmo é um portal mais honesto do que a paz falsa de quem nunca se questiona. Há um ponto em que a máscara espiritual começa a pesar tanto que você sente que não consegue mais sustentá-la. Frases que você repetia perdem o sabor, rituais perdem o brilho, promessas perdem a força. Você faz, mas não sente. Participa, mas não se conecta. Responde, mas não acredita totalmente. Esse esvaziamento pode parecer um fracasso, mas, aos olhos de Thoth, é um sinal de que algo em você está começando a rejeitar o alimento artificial que sempre recebeu. O personagem alma está ficando sem energia, e aquilo que sempre esteve por trás dele começa a respirar com mais intensidade, ainda que você não saiba chamar isso de nada. A alma que a Matrix te vendeu precisa sempre de um objetivo, de uma meta, de um lá na frente. Precisa se ver em caminho, em ascensão, em processo. Parece bonito, mas esconde uma armadilha. Esse lá na frente nunca chega. Cada conquista gera uma nova demanda, cada avanço traz um novo degrau, cada suposta libertação revela mais uma etapa. Você vive projetado no futuro, tentando alcançar um estado que sempre parece um pouco mais adiante. Thoth te mostra algo incômodo. Enquanto você corre atrás de um estado ideal de alma, deixa de perceber o que está presente agora.
aqui, no exato instante em que você respira. Aquilo que é de verdade não está preso a um destino, porque nunca esteve ausente. Quando você para, ainda que por um momento, e se permite encarar o agora sem filtros, pode sentir um tipo estranho de silêncio. Um silêncio que não é vazio, mas também não é preenchido por frases prontas. Ele não diz, você é isso ou você é aquilo. Não te elogia, não te condena, não te promete nada. Apenas está. Esse silêncio assusta a alma fabricada, porque nela tudo está ligado à narrativa, significado, missão. O silêncio não precisa de função. Thoth te convida a não fugir desse silêncio, mesmo que a tentação de ocupá-lo com respostas seja grande. É nesse intervalo, onde nada é definido, que a mentira da identidade espiritual começa a se desfazer. Talvez você perceba que, ao longo da vida, muitos dos seus movimentos foram motivados por medo de perder algo. O amor de alguém, o respeito de um grupo, a aprovação de uma figura de autoridade, a sensação de estar no caminho certo. Esse medo também se infiltrou na espiritualidade. Medo de estar fora da frequência ideal. Medo de sair do propósito. Medo de se afastar da luz. A alma que a Matrix te vendeu é alimentada por esse medo, porque ele te mantém obediente, tentando se ajustar. Thoth olha para esse medo com firmeza e gentileza, lembrando que o que é realmente seu não pode ser perdido por questionamento nenhum. Se pode ser perdido, não era você. A certa altura, fica claro que não se trata apenas de uma discussão filosófica. Você sente no corpo, o coração acelera, a respiração muda, a mente tenta se agarrar a qualquer explicação que resta. Esse é o ponto de virada em qualquer processo de desprogramação. Quando o corpo percebe que algo profundo está em jogo. A Matrix tenta intervir nesse momento, oferecendo distrações, cansaço súbito, vontade de parar o vídeo, de adiar essa conversa, de voltar ao conhecido. É nesse exato ponto que Thoth intensifica o chamado. Se você ceder agora, segue girando na mesma órbita. Se atravessar esse desconforto, inicia uma ruptura que não tem volta. Há uma estranha familiaridade em tudo que está sendo dito, como se você não estivesse ouvindo algo totalmente novo, mas sim reconhecendo algo que ficou soterrado sob camadas de crença. Isso é o que mais assusta o sistema, o reconhecimento, porque conceitos novos podem ser facilmente combatidos, ridicularizados, esquecidos, mas aquilo que ressoa como "eu sempre soube disso, só não tinha coragem de admitir", tem um poder que nenhuma programação consegue anular. Thoth não cria essa ressonância, ele apenas aponta para ela. O que vibra em você ao ouvir tudo isso estava aí muito antes de qualquer teoria sobre alma e Matrix. A essa altura, talvez surja uma pergunta incômoda. Como diferenciar o que é programação daquilo que é verdadeiro em mim? A resposta não cabe em uma regra, mas é sempre simples demais para o gosto complexo da mente. O que é programação exige esforço constante para ser mantido. Requer lembrança, repetição, reforço, validação externa. O que é verdadeiro permanece mesmo quando você se esquece dele. Não pede aplauso, não busca convencer ninguém, não precisa ser defendido, apenas é. Observe em si mesmo tudo aquilo que você precisa defender com unhas e dentes, justificar, explicar demais. Então observe o que continua quieto, intacto, mesmo quando todas as suas certezas são colocadas em xeque. Thoth não te pede para abandonar nada de imediato, não te manda jogar fora toda a tua caminhada, não exige que você queime livros nem rompa com pessoas. Esse tipo de atitude dramática também faz parte do teatro da Matrix. O que ele propõe é mais sutil e mais radical ao mesmo tempo. Olhar honestamente, olhar sem intermediários, sem o desejo de proteger uma identidade, sem a pressa de chegar a uma conclusão. Olhar para a alma que você acredita ter e perguntar com coragem: o quanto disso nasceu de mim e o quanto foi colado em mim? Essa pergunta não precisa ser respondida em voz alta. Ela trabalha por dentro, como uma chave silenciosa, girando em fechaduras antigas. E enquanto essa chave gira, talvez você sinta a estranha sensação de estar entre mundos. De um lado, o velho conforto da narrativa. Você é a alma que busca luz, cumpre missão, sobe degraus, aprende lições. Do outro, um vazio vivo, onde nada disso é garantido, mas tudo parece mais cru, mais real. É como ficar na beira de um abismo interno, sem saber se deve saltar ou recuar. A Matrix te grita para voltar, te promete segurança, pertencimento, identidade. Thoth, em silêncio, apenas estende a mão para o lado desconhecido. Ele não te puxa à força, não te ameaça, não te promete nada. Apenas te lembra que do outro lado da mentira existe algo que você ainda não conhece, mas que sempre foi você. E neste ponto da jornada, talvez a pergunta mais perigosa ainda esteja se formando, como um trovão distante se aproximando devagar.
pronto para rachar o céu daquilo que você acreditou sobre si. Você consegue senti-la surgindo, mesmo que ainda não tenha coragem de formulá-la por completo. Uma parte de você sabe que quando essa pergunta finalmente se erguer inteira dentro de você, nada do que a Matrix te contou sobre alma, sobre identidade, sobre sentido, permanecerá de pé da mesma forma. É exatamente por isso que este vídeo ainda não coloca essa pergunta em palavras. Não ainda. Porque antes de ouvi-la claramente, você precisa decidir se realmente quer ver o que existe quando o véu cai de vez. Talvez, em algum canto escondido da sua memória, exista uma cena que você nunca conseguiu explicar, mas que sempre voltou em flashes. Um momento em que você sentiu por um segundo que nada fazia sentido, e ao mesmo tempo tudo estava exatamente no lugar. Uma espécie de fenda no cotidiano, em que o tempo pareceu se suspender e a sua presença ficou tão nítida que nenhuma crença dava conta de contê-la. A Matrix se apressa para selar essas brechas, rotulando como distração, loucura, excesso de sensibilidade. Todd Jehuti aponta justamente para esses instantes e diz: aqui você escapou, mesmo que não tenha percebido. Aqui a alma programada perdeu o controle por um breve intervalo. Quando você entra em contato com essa lembrança, pode sentir uma dor estranha, como saudade de algo que não sabe nomear. É como se houvesse um chamado antigo ecoando por trás de todas as histórias sobre propósito, destino e missão. Um chamado que não promete glória, não garante final feliz, não lisonjeia o seu ego espiritual. Ele apenas convida. A alma que a Matrix te vendeu tem medo desse chamado, porque nele não há garantias, não há mapa, não há hierarquia. Por isso, sempre que ele se aproxima, surgem justificativas. Não é hora, não estou pronto, tenho responsabilidades, preciso me equilibrar primeiro. Todd observa essas justificativas e te pergunta: desde quando a verdade espera você se sentir pronto? Talvez você perceba que passou boa parte da vida tentando se tornar alguém à altura de algo, à altura do amor, à altura da família, à altura de um sonho, à altura de Deus. Essa lógica foi lentamente transferida para o campo espiritual. Você começou a se ver como uma alma em débito, em constante tentativa de merecer um lugar, uma bênção, uma função. A Matrix fortalece essa sensação de dívida invisível, porque ela mantém você correndo, tentando compensar, corrigir, alcançar. Todd desmonta esse jogo mostrando que aquilo que é realmente seu não surge como prêmio por esforço, mas como reconhecimento de algo que sempre esteve lá, silenciado sob camadas de culpa e insuficiência. Há momentos em que você sente uma fadiga que não é só física, nem só mental. É um cansaço existencial, como se algo em você estivesse exausto de cumprir papéis. Nesse estado, frases motivacionais não sustentam, promessas de ascensão não animam, técnicas de alinhamento não resolvem. Você pode até tentar forçar entusiasmo, mas por dentro sabe que está apenas repetindo gestos vazios. A alma produto está se desgastando. A Matrix, percebendo isso, tenta reinventar o pacote, oferecendo novas narrativas, atualizações espirituais, versões mais sofisticadas da mesma mentira. Todd, ao contrário, olha direto para esse cansaço e diz: aqui está a sinceridade que você evitou. É nessa exaustão que a sua resistência começa a derreter. Quando você deixa de lutar contra esse cansaço e apenas admite que não aguenta mais representar, algo começa a se deslocar. Por alguns instantes, você para de tentar ser alguém, de cumprir expectativas, de performar consciência. E nesse espaço nu, sem ornamentos, uma presença se insinua. Ela não vem com luzes, não traz vozes majestosas, não diz seu nome, nem te enche de promessas. Ela apenas observa junto com você. É desconcertante, porque não há espetáculo, não há grandiosidade. E justamente por isso, há uma profundidade que nenhum enredo espiritual consegue reproduzir. Todd aponta para essa simplicidade quase ofensiva e sussurra: repara em quem está reparando. A mente treinada pela Matrix vai tentar transformar até isso em método. Vai querer anotar, sistematizar, montar uma técnica nova, criar um caminho para ensinar aos outros. É como se tudo o que é tocado por ela precisasse virar estrutura, conceito, produto. A alma que te venderam se alimenta disso, desse impulso de transformar qualquer lampejo de verdade em algo que possa ser controlado, repetido, enquadrado. Todd te convida por um momento a resistir a essa tentação, a não transformar esse olhar em exercício, esse silêncio em ritual, essa percepção em doutrina, apenas ficar, sem transformar em técnica aquilo que é, em essência, um estado de ser. Você pode perceber com estranheza que algumas das coisas que mais te emocionaram na jornada espiritual foram, na verdade, reforços sutis da mesma prisão. Discursos que falavam de libertação, mas sempre te colocavam um pouco abaixo, um pouco aquém, um pouco atrasado. Não importava o quanto você evoluísse, sempre havia mais um obstáculo a superar, mais uma purificação a conquistar, mais um nível a desbloquear. No fundo, a mensagem oculta era sempre a mesma. Você ainda não é, mas um dia será. Todd desmonta esse futuro eterno, perguntando com uma calma que corta como lâmina: quem é que percebe esse ainda não? Esse que vê a falta, já está em falta?
Em algum nível, você pode sentir vergonha de admitir que caiu nesse jogo. Vergonha de perceber que se deixou conduzir por promessas, símbolos, linguagens bonitas que, no entanto, nunca resolveram o buraco mais fundo. A Matrix usa até essa vergonha para te calar, para impedir que você questione, para evitar que confesse a si mesmo que está esgotado desse teatro. Todd, porém, não exige perfeição nem orgulho. Ele se aproxima da sua vergonha, como quem reconhece uma velha conhecida e diz: a coragem de admitir que foi enganado é muito mais nobre do que a insistência em defender a mentira só para não se sentir tolo. Talvez haja memórias de momentos em que você tentou falar sobre esse incômodo com alguém e recebeu respostas prontas, frases feitas, explicações superficiais. Disseram que era apenas falta de fé, falta de foco, falta de disciplina, ataque energético, teste do universo. Você saiu dessas conversas mais confuso e silencioso do que entrou. Foi aprendendo que certas perguntas não são bem-vindas, que certos questionamentos ameaçam o equilíbrio de quem ainda precisa da ilusão intacta para se sentir seguro. A alma que a Matrix te vendeu se protege dessa forma, transformando o questionador em problema, para que ninguém precise olhar para a estrutura. Todd, ao contrário, honra quem pergunta, porque sabe que é a pergunta que abre a fenda. A essa altura, você já percebe que não se trata de jogar fora tudo o que viveu ou sentiu. Muitas experiências foram genuínas, muitos encontros foram reais, muitas lágrimas foram verdadeiras. Mesmo dentro da mentira, há verdade nas reações do seu coração. O problema nunca foi sentir, o problema foi o significado que te ensinaram a colar sobre o que você sentia. Todd te convida a recolher de volta esses momentos, mas desta vez sem os rótulos que te deram. Lembrar daquilo que te atravessou sem obrigar que isso se encaixe em narrativas prontas. Ao fazer isso, pouco a pouco, você começa a diferenciar o toque da presença real dos enfeites que a Matrix pendurou em volta dela. A alma que te venderam está constantemente preocupada com a imagem. Mesmo no invisível, ela quer parecer certa, coerente, elevada. Tem medo de errar, de ser vista como ignorante, de admitir que não sabe. Por isso, repete conceitos que nem sempre entendeu. Finge segurança onde existe dúvida. Fala com firmeza sobre coisas que não sente de verdade. Essa postura rígida é um escudo. Um escudo contra a vulnerabilidade de dizer: eu não sei, eu não entendo, eu estou perdido. Todd sabe que é justamente nessa vulnerabilidade que a porta se abre. Não para um novo pacote de respostas, mas para um contato mais honesto com o que realmente acontece aí dentro. Você pode se perguntar onde, em tudo isso, entra o tal do erro, a tal da falha, o tal do lado sombrio que tantas vezes usaram para te acusar. A Matrix adora usar a sombra como ameaça, como algo que precisa ser combatido, vencido, exorcizado. Ela transforma partes suas em inimigos, criando guerra dentro de você. A alma programada vive em conflito, tentando se livrar de tudo o que não se encaixa na imagem de luz que aprendeu a sustentar. Todd te mostra um ângulo diferente. Aquilo que você chama de sombra são muitas vezes apenas pedaços de você que não encontraram espaço para existir. Partes que foram rejeitadas em nome de uma pureza ideal. E enquanto você as combate, continua preso no mesmo jogo de divisão. Nesse ponto, pode surgir uma espécie de luto silencioso. Luto pela alma que você pensava que tinha, pelas certezas que te acompanharam por tanto tempo, pelos futuros que você imaginou com base em uma identidade que agora parece escorregar por entre os dedos. É natural querer se agarrar a algo nessa hora, querer substituir rapidamente a crença antiga por uma nova, só para não ficar sem chão. Mas Todd te convida a suportar esse intervalo, a atravessar o luto sem apressar o fim, sem anestesias espirituais, sem atalhos, porque é justamente nesse espaço entre o que caiu e o que ainda não nasceu que a Matrix tem menos poder sobre você. Ela não sabe operar no terreno do indefinido. Talvez, pela primeira vez, você comece a perceber que a liberdade não é tão glamurosa quanto pareciam as promessas. Não tem fogos de artifício, não vem com selo de aprovação, não rende muitos aplausos. Liberdade, sob o olhar de Todd, é assustadoramente simples. Deixar de se confundir com aquilo que você aprendeu a ser. Isso não te dá superpoderes, não te transforma em guru, não te separa dos outros como alguém especial. Pelo contrário, aproxima você de uma humanidade crua, vulnerável, nua. A alma que a Matrix te vendeu não gosta dessa humildade radical, porque ela não oferece pedestal. Mas é nesse chão sem palco que algo real pode, enfim, começar a respirar sem máscaras. E enquanto você sente essa simplicidade se aproximando, a mente programada vai perguntando, insistente: mas quem eu sou então? O que sobra de mim? Se eu não sou a alma em missão, o ser em jornada, o espírito em evolução, o que resta? A necessidade de resposta imediata é o último truque. Se você se apressa em preencher esse vazio com qualquer definição, ainda está preso. Todd sabe disso. Por isso ele segura a resposta, não por crueldade, mas por
respeito. Ele entende que qualquer conceito entregue agora seria apenas mais uma camada sobre aquilo que precisa ser visto nu. A pergunta precisa arder um pouco mais, precisa ecoar em você até romper o ponto em que as definições já não consigam mais se sustentar. Você pode sentir que algo em você já começou a cair, mesmo que outra parte ainda tente se segurar. É como estar em uma casa que foi sua por muito tempo, cheia de fotos, objetos, memórias, e de repente ver rachaduras nas paredes, ouvir estalos na estrutura, sentir o chão tremendo. A vontade de reformar, pintar, consertar é grande, mas lá no fundo você sabe que não é mais sobre reforma, é sobre saída. Não dá mais para morar ali como se nada tivesse acontecido. E, no entanto, sair exige coragem de entrar em um território onde você não sabe onde vai dormir, quem vai ser, como vai se reconhecer. É essa encruzilhada interna que marca o ponto exato onde a maior mentira começa, finalmente, a perder força. Enquanto essa encruzilhada se desenha dentro de você, a Matrix intensifica seus sussurros. Oferece comparações. Lembra de quem você era antes dessa busca. Era pior, agora você está melhor. Não arrisque perder isso. Oferece medo. E se tudo isso for engano, e se você estiver sendo afastado da luz, e se for perigoso largar essas certezas, oferece culpa. Tanta gente não teve acesso ao que você teve, como ousa questionar, como ousa dizer que não basta. E Toth observa esse coro e permanece em silêncio, porque ele sabe que nesse estágio, qualquer tentativa de convencer você já seria invasão. O que ele faz é algo mais sutil, fortalece a sua capacidade de ouvir o que está além desses sussurros. E é justamente quando esses sussurros parecem mais altos que um outro som, quase imperceptível, começa a surgir. Não é uma voz, não é uma frase, não é uma mensagem. É mais como uma vibração, um reconhecimento sem forma. Algo em você sabe. Não sabe o que, não sabe como explicar, mas sabe. Sabe que sempre houve algo errado no modo como a sua alma foi apresentada. Sabe que sempre existiu um estranhamento por trás das palavras bonitas. Sabe que por mais que tentasse se convencer, nunca conseguiu calar totalmente essa sensação. Essa vibração não pede palco, não exige atenção. Ela apenas permanece. E quanto mais você a nota, mais ela se diferencia do ruído programado. Talvez, em silêncio, você comece a admitir algo que nunca teve coragem de admitir nem para si. Eu nunca acreditei completamente nessa história. Eu me esforcei, eu quis acreditar, eu me agarrei, mas no fundo sempre houve uma fresta. Esse reconhecimento é uma espécie de ponto de não retorno. Não porque você vá de repente destruir tudo, mas porque não consegue mais desver o que viu. A alma que a Matrix te vendeu perde parte do seu poder justamente quando você admite que ela nunca te convenceu por inteiro. É como tirar a maquiagem de uma personagem que sempre dependeu do impacto visual para ser levada a sério. Toth observa esse desnudamento com respeito, como quem testemunha um renascimento silencioso. E à medida que essa personagem vai se desfazendo, você pode sentir medo de desaparecer junto com ela. Como se, ao abandonar essa identidade espiritual, você entrasse em um vazio onde nada de você restaria. A verdade é que esse medo é compreensível, porque você investiu energia, tempo, lágrimas, escolhas importantes na construção dessa figura. É quase como perder alguém querido, mas Toth te lembra, sem impor, que aquilo que some quando você para de acreditar nunca foi você. Se a sua suposta alma depende de crença para existir, ela é conceito, não é essência. O que você é de fato não precisa ser acreditado, precisa ser percebido. Nesse ponto da jornada, o terreno já está suficientemente mexido. Certezas foram abaladas, estruturas internas começaram a tremer, perguntas ganharam corpo. Você talvez se sinta entre dois mundos, sem pertencer completamente a nenhum. A alma programada ainda tenta te puxar de volta para o conforto da velha narrativa, enquanto algo mais silencioso te empurra para um lugar que não pode ser descrito com as mesmas palavras. É aqui que a maior mentira começa a ser vista em camadas mais profundas. Porque até agora falamos da alma que a Matrix te vendeu. Mas há um detalhe ainda mais incômodo, ainda mais escondido, ainda mais delicado. E é justamente aí que Toth vai tocar quando você estiver pronto para atravessar a próxima dobra dessa espiral. Talvez, agora que o silêncio começa a se aproximar, você perceba que não está saindo deste vídeo como entrou. Há algo em você que foi levemente deslocado, como um quadro antigo que já não encaixa no mesmo lugar da parede. Não houve explosão, não houve espetáculo, não houve fogos espirituais. Houve algo mais perigoso, uma fresta, uma rachadura no conceito de quem te disseram que você é. E é justamente nessa pequena rachadura que Toth Jehuti continua falando, mesmo quando minha voz se cala. A alma que a Matrix te vendeu começa a aparecer pouco a pouco como uma roupa que já não cai tão bem. Você ainda pode vesti-la, ainda pode usá-la diante dos outros, ainda pode fingir que ela te serve, mas por dentro sabe que a costura apertou. As frases prontas perderam o brilho, as explicações prontas ficaram curtas, os rótulos espirituais já não tocam o fundo que importava. E, no entanto, ao invés de vazio absoluto,
Você sente uma presença discreta aparecendo no espaço deixado por essa roupa antiga. Algo observa tudo com calma, sem precisar ser chamado de nada. A Matrix perde parte do seu poder quando você ousa fazer aquilo que ela mais teme, olhar para dentro sem intermediários. Não é o olhar de quem busca aprovação, nem de quem procura provas, nem de quem quer um atestado de iluminação. É um olhar nu, quase infantil, que apenas pergunta, com sinceridade brutal, o que em mim continua aqui, mesmo quando todas as histórias sobre mim começam a desmoronar. Tosh não te entrega uma resposta pronta, porque sabe que só vale aquilo que nasce do que você vê, e não do que você acredita por empréstimo. Talvez você se veja agora como alguém parado diante de um espelho que rachou. Parte da imagem ainda tenta se manter, organizada, coerente, alinhada com tudo o que você repetiu até hoje. Mas entre os fragmentos, uma outra coisa aparece. Um fundo escuro, profundo, sem forma definida. A alma programada tem medo desse fundo, chama de abismo, de perigo, de perdição. Tot, ao contrário, sabe que é justamente ali que começa o que é real. O abismo não é o fim, é apenas o lugar onde caem todas as mentiras que não conseguem sustentar o peso da sua presença. As perguntas que ficaram ecoando dentro de você ao longo dessa jornada não são erros a serem corrigidos, são sementes. Elas não foram plantadas para serem respondidas imediatamente, mas para cavar espaço dentro de você. Quanto mais você tenta silenciá-las, mais elas se espalham. São perguntas que voltam quando você está distraído, quando está no banho, no trânsito, antes de dormir. E a cada volta, tiram um pouco do brilho da alma que a Matrix te vendeu. Até que você perceba que não dá mais para viver inteiro dentro de algo que sempre te serviu pela metade. É possível que, em algum momento próximo, você se pegue revivendo cenas antigas com outros olhos. Escolhas que você fez para parecer espiritual, palavras que disse para ser aceito, decisões que tomou para se manter no caminho certo. E olhando de novo, você note um detalhe incômodo. Em várias dessas situações, você se afastou de si para ficar perto de uma ideia. Sacrificou a sua verdade para proteger uma imagem. Tot não aponta o dedo para te culpar por isso. Ele apenas ilumina essas cenas para que você veja a diferença entre ser fiel a uma identidade e ser fiel a algo que existe antes de qualquer identidade. Talvez a sensação agora seja parecida com a de alguém que saiu de casa à noite, sem lanterna, com o coração acelerado e os pés descalços encostando em um chão desconhecido. Não há placas, não há guias, não há garantias. Há só o movimento de cada passo. A alma programada quer mapas, quer setas, quer coordenadas exatas. Mas o caminho que Tot te mostra não cabe em trilhas decoradas. Ele é traçado na medida em que você se permite ver. E cada passo verdadeiro vale mais do que uma maratona inteira corrida dentro de uma ilusão confortável. Não espere que alguém venha te entregar um novo rótulo para substituir o antigo. Não haverá certificado secreto, nem título espiritual mais avançado, nem identidade mística superior. Isso tudo faz parte do mesmo mercado onde a Matrix vendeu a ideia de alma como produto refinado. O que se abre aqui não tem embalagem, não tem selo, não tem marketing. É quase silencioso demais para um mundo que precisa de barulho. E ainda assim, quando você encosta nisso, sente que é a única coisa que nunca te traiu. As feridas que reaparecerem depois deste vídeo não são sinais de fracasso, são pontos de acesso. Toda a dor que você tentou explicar com frases prontas, toda a falta que você mascarou com conceitos elevados, toda a confusão que você empurrou para baixo do tapete espiritual vão querer ser revistas. E desta vez, em vez de buscar rótulos transcendentes, você pode simplesmente perguntar: o que essa dor está tentando me mostrar sobre o que eu não quis ver em mim? Tot sabe que, quando você encara uma ferida sem o filtro da alma programada, algo profundamente vivo atravessa o cenário. Nos próximos dias, talvez você se descubra em pequenas situações em que a velha programação tenta retomar o controle. Um comentário que você faria automaticamente, um julgamento espiritual que surgiria sem pensar, uma frase feita que quase sai pela boca. Se nesse instante você conseguir se observar por dentro, ainda que por poucos segundos, já terá dado um passo que a Matrix não consegue medir, porque para ela, você sempre foi mais fácil de controlar quando agia no piloto automático. O simples fato de se ver já é um ato de rebeldia silenciosa. Se, em algum momento daqui para frente, a sensação de confusão bater forte, talvez você lembre desta verdade que te acompanha como um fio discreto. Não é obrigação encontrar um novo personagem para ocupar o lugar do personagem que caiu. Você não precisa se definir às pressas. Não precisa virar mestre, nem cético, nem iniciado em nada. Pode, pela primeira vez, se permitir ser esse espaço que observa a bagunça, sem tentar arrumá-la à força, para que tudo volte a parecer bonito. O que é real não exige arrumação para existir. E se, em meio a esse processo, o impulso de compartilhar o que viveu aqui surgir, perceba que isso também faz parte da espiral. Quando uma mentira começa a cair dentro de alguém, o campo em volta se movimenta. Às vezes,
Uma frase que te tocou hoje é exatamente o que outra pessoa, em silêncio, está pronta para ouvir amanhã. Se este vídeo fez algo tremer aí dentro, deixar um rastro, abrir espaço, permitir um respiro novo, então faça com que ele continue seu caminho. Deixe sua presença registrada, conte o que mudou em você, compartilhe essa ruptura com quem você sentir que também está cansado da alma que foi comprada e não encaixa mais. Não clique em curtir por hábito, não comente por impulso, não se inscreva por costume. Se for se movimentar depois disso, que seja porque algo em você reconheceu verdade no que foi dito, mesmo que essa verdade ainda esteja coberta de dúvidas. Deixe seu gesto ser uma declaração interna. Eu escolho continuar olhando. Eu escolho continuar ouvindo. Eu escolho continuar atravessando a mentira, mesmo que ainda não saiba o que há do outro lado. Assim, cada interação sua deixa de ser número e vira símbolo, vira pacto íntimo com essa parte de você que despertou. Talvez você comece a perceber que esse espaço não é apenas um canal, não é apenas um vídeo, não é apenas conteúdo. É um ponto de encontro para aqueles que estão exaustos de representar, mas ainda têm coragem de sentir. Se é o seu caso, se alguma coisa em você sussurrou sim no meio do desconforto, então permaneça por perto. Inscreva-se não para aumentar uma contagem, mas para permanecer num campo onde perguntas são honradas, onde fissuras são bem-vindas, onde o desconforto é tratado como portal e não como erro. No fim, ou melhor, nesse falso fim, talvez você perceba que a grande revelação nunca foi uma resposta espetacular, mas uma mudança silenciosa de eixo. Antes, você girava em torno da alma que a Matrix te vendeu. Agora, algo em você começa a perceber que pode simplesmente ser o centro que observa, em vez de ser o personagem que gira. E isso muda tudo, mesmo que nada por fora pareça ter mudado ainda. A vida segue, as contas existem, os desafios continuam, mas o lugar de onde você vê cada coisa já não é mais o mesmo. Então, se houver uma frase para ficar como marca, que seja simples, quase tímida, mas carregada de verdade, você nunca foi a alma que te ensinaram a defender. Você sempre foi aquilo que, em silêncio, a observava se desfazer. O resto são nomes, histórias, papéis, cenas que entram e saem. Esse ponto que observa, que sente, que reconhece quando algo é falso e ainda assim tem coragem de continuar buscando o real, é isso que Todd Jerhuti está chamando desde o começo, quando parecia que estávamos apenas falando de Matrix, de mentira e de alma. E quando este vídeo finalmente terminar e a tela escurecer, talvez você descubra que o que importa não é o que ficou aqui fora, mas o que começou a falar aí dentro. Se essa voz sutil te pedir para voltar, volte. Se te pedir para respirar mais fundo, respire. Se te pedir para caminhar junto nessa investigação, caminhe. Porque no fim das contas, tudo o que foi dito aqui pode ser resumido em um sussurro que não termina com este episódio. A mentira pode ser enorme, antiga e sedutora, mas basta um único olhar verdadeiro, repetido com coragem, para que pouco a pouco ela não consiga mais te chamar de alma e te convencer de que isso é tudo o que você é.